Sinon, ainda tem muitas coisas para tratar nous avons encore beaucoup de choses à traiter antes que possamos passar na imposição das mãos. avant que nous puissions passer dans l'imposition des mains. Amém? Amen. Ontem, ao pregar sobre o Espírito Santo, Hier, en prêchant sur le Saint-Esprit, fiz uma declaração je fais une déclaration que muitos nas redes sociais que nombreux dans des réseaux sociaux interagiram perguntando-me se aquilo é mesmo o que o profeta Branham disse. ont réagi, ont m'interrogé si cela c'est vraiment ce que le prophète Branham a dit. Muitos pedindo as escrituras, Beaucoup demandant les Écritures. não preferi dar as escrituras através das redes sociais, Je n'ai pas préféré donner les Écritures au travers des réseaux sociaux porque a pregação não foi live das redes sociais, parce que la prédication n'a pas été une transmission des réseaux sociaux, mas foi uma pregação atrás do púlpito. mais ça a été une prédication du haut de la chair. E tenho que voltar mais atrás do púlpito para confirmar se é verdade ou não é o que declarei. Et je dois rentrer du haut de la chair pour confirmer si c'est la vérité ou pas ce que j'ai déclaré. Muitos pedindo as escrituras, mas não enviei. Nombreux qui ont demandé les Écritures, mais je n'ai pas envoyé. Então prometi responder atrás do púlpito, Alors j'ai promis répondre derrière au Dieu de la chair, como foi dito atrás do púlpito. comme a été dit du haut de la chair. Amém? Amen. Se a coisa foi feita mal, Si la chose a été mal deve faite, ser corrigida da forma que foi feita. doit être corrigée de la façon qui a été Se faite. foi feita publicamente, Si a été faite a publiquement, correção também deve ser publicamente. la correction aussi doit être publiquement. Mas se a coisa foi bem dita Mais si la chose a été bien e dite que a gente não entenderam aquilo muitíssimo bem, et que les gens n'ont pas bien compris cela, então devemos voltar mais publicamente para falar aquilo que declaramos. alors nous devons retourner encore publiquement pour parler, déclarer ce qu'on a dit. Ok. Ontem eu disse que pastor que não prega sobre o Espírito Santo Hier, j'ai dit qu'un pasteur qui ne prêche pas sous le Saint-Esprit, é il est maudit. abençoado. Ah, muito bem. Très bien. Se o pastor não prega sobre o Espírito Santo, Si le pasteur ne prêche pas sur le Saint-Esprit, é amaldiçoado. il est maudit. Estou vindo para repetir mais uma vez. Je viens pour répéter encore une fois de plus Ele é amaldiçoado. qu'il est maudit. Pastor, será que realmente tens provas disso? Pasteur, est-ce que réellement tu as des preuves de cela? Vamos ler o profeta William Branham. Nous allons lire le prophète William Branham. Pregação Adoção número 3. La prédication, l'adoption numéro 3 Foi pregado dia 22 de maio de 1960, a été prêchée le 22 mai de 1960, de manhã. le matin. Porque no mesmo dia houve culto de manhã, houve culto de tarde. Parce que le même jour, il a eu une culte le matin et E vai le soir. encontrar que tem 3 e 4. Et vous allez trouver qu'il y a 3 et 4. 3 foi pregado de manhã Le troisième a été prêché le e matin 4 foi pregado de tarde. et le quatrième a été prêché le Mas com a soir. mesma data. Mais la Com a mesma data. fait que Adoção número 3, adoption numéro 3, do dia 22 de maio de 1960. le 22 mai 1960, Parágrafo 110. paragraphe 110. Deixa-me dizer uma coisinha aqui. Laisse-moi dire une chose ici. Primeiro, D'abord, Gálatas capítulo 1, vá para o Gálatas 1, vá para o capítulo 8, Galates chapitre 1, allez-y dans le chapitre 8 o verso 8. ou le verset 8. Quantos sabem que foi Paulo que exigiu que essas pessoas fossem rebatizadas em nome de Jesus? Combien savent que ça a été Paul qui a dit que les gens puissent rebaptiser au nom de Jésus? Certamente. Em Atos 19. Dans Acte 19. Vamos apenas subir um pouco mais aqui. Nous allons juste monter un peu ici. Versículo 8. Verset 8. Quer dizer, é
Gálatas, C'est Galates, capítulo 1, chapitre 1, verso 8. verset 8. O profeta continua a falar. Les prophètes continuent en disant, Mas pode ler a Bíblia. mais vous pouvez lire la Bible. Pode ler a Bíblia aí. Tu peux lire la Bible là-bas. E eu vou continuar na brochura. Moi, je vais continuer dans la brochure. Quando nós mesmos, Quand nous-mêmes, quando anjo do céu quand un ange du ciel vos anunciar evangelho diferente daquele que vos pregamos, va vous annoncer un évangile différent de ce qu'on a prêché, seja anátema. qu'il soit anathème. Amém? Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Seja nós, Que ce soit nous, seja pastor, que ce soit un pasteur, seja quem for que seja, quoi que ce soit, se ele pregar outro evangelho, s'il prêche notre évangile for daquilo que nós pregamos, en dehors de ce qu'on a prêché, que seja, qu'il soit maudit. será que a partir daí a gente pode já entender? Est-ce qu'à partir de là, les gens peuvent déjà comprendre? Porque o apóstolo Paulo pregou sobre o Espírito Santo. Parce que l'apôtre Paul a prêché sur le Mas o Saint-Esprit. pastor vem, não quer pregar sobre o Espírito Santo. Mais un pasteur vient, il ne veut pas prêcher sur le Não, Saint-Esprit. são coisas pequenas. Non, ce sont des petites choses. Nós não queremos ver essas coisas. Nous ne voulons pas écouter ces choses. Queremos ouvir grandes coisas. Nous voulons écouter des grandes choses. Então a Bíblia já dá advertência. Alors la Bible donne déjà l'avertissement. Se pastor, Si un pasteur, que seja anjo do céu, que ce soit un ange du ciel, pregar outro evangelho, il prêche un autre évangile, que seja qu'il soit anátema. maudit. Amém? Amen. E vou verificar também na Bíblia. Gálatas capítulo 1, verso 8. Je vais vérifier aussi dans la Bible, Galates chapitre 1, verset Mas 8. ainda que nós mesmos, Mais nous-mêmes, que seja nós mesmos, que ce soit nous-mêmes, ou anjo do céu, ou un ange du ciel, vos anunciar outro evangelho, vous annonce notre évangile, além do que já vos tenho anunciado, en dehors de ce que je vous ai déjà seja annoncé, anátema, qu'il soit anathème. assim como já vos dissemos. Nous l'avons déjà dit. Agora de novo também digo-vos, Maintenant, je vous dis encore, se alguém vos anunciar outro evangelho, si quelqu'un vous annonce notre évangile, além do que já recebeste, à part de ce que vous avez déjà seja reçu, anátema. qu'il soit anathème. Alguém pode dizer, mas aqui o Paulo fala de alguém, não citou pastor, você falou do pastor. Quelqu'un peut dire, non, ici Paul parle de quelqu'un, toi tu as cité le pasteur. Vamos voltar com o profeta Branham. Nous allons retourner avec le prophète Branham. Parágrafo 112. Paragraphe 112. Quer que seja arcanjo, Quoi que ce soit un archange, que seja bispo, que ce soit un bishop, que seja superintendente geral, que ce soit un superintendant général, quem seja que for, quoi que ce soit, se não prega o batismo das águas, s'il ne prêche pas le baptême des eaux, ele sobe no altar, il monte dans la chair, prega, il prêche, mas se não prega o batismo nas mais águas, s'il ne prêche pas le baptême des eaux, em nome de Jesus Cristo, au nom de Jésus-Christ, se não prega s'il ne prêche pas a restituição dos dons na igreja, la restitution des dons dans l'église, se não prega s'il ne prêche pas o batismo do Espírito Santo, le baptême du Saint-Esprit, se não prega s'il ne prêche pas a vinda de Cristo la vie de Christ e todas essas coisas, et toutes ces choses, que seja anátema. qu'il soit anathème. Está claro? C'est clair? Que seja. Qu'il soit, Somente usei a palavra maldiçoado, aquilo assustou a pessoa, mas como vai maldiçoar? j'ai Mas juste anátema. utilisé les mots maudits, cela a étonné les gens. Oh, Como que vai amaldiçoar? Anátema quer dizer o quê? comment est-ce qu'il va maudire? Anathème veut dire quoi? Aleluia! Amen. Esses temas, Ce sujet, se o pregador não prega, si le prédicateur ne prêche pas, amaldiçoado. il est maudit. Segunda citação. Deuxième citation. A largata, o gafanhoto, a lacusta e pulgão. Les sauterelles, les asiles, les gazans Elegeleque. et les gelecs. Parágrafo 222. Paragraphe 222. Agora, Maintenant, o que Paulo disse em Gálatas 1:8, ce que Paul a dit dans Galates 1:8, bem, foi isso que ele fez. c'est ça ce qu'il a fait. Quantos sabem que isto é verdade? Combien savent que c'est la vérité? Diga amém. Dites Amen. A congregação diz amém. L'assemblée dit Amen. A minha também pode dizer amém? La mienne aussi peut dire Amen.
A congregação diz amém. L'assemblée dit Amen. Agora presta atenção. Maintenant, prêtez attention. Ele diz: Il dit, se um anjo do céu, si un ange du ciel, nem vamos falar sobre um pregador de uma igreja denominacional. nous allons même pas parler d'un prédicateur d'une église Mas aqui dénominationnelle. estamos a falar do anjo do céu. Mais ici, nous parlons sur l'ange du ciel. Se um anjo do céu, Si un ange du ciel, se um anjo vir si un ange vient, e pregar qualquer outro evangelho, il prêche n'importe quel autre de évangile, que estes, que cette, que seja anátema. qu'il soit anathème. Como eu disse e repito, Comme je dis et je répète, se nós, si nous, ou um anjo do céu, ou un ange du ciel, pregamos qualquer outro evangelho, nous prêchons n'importe quel autre évangile, além daquele que você já ouviu, à part de ce que vous avez déjà écouté, ah, viu onde o largato comeu isso? vous avez vu où les gelées a mangé cela, Vê? voyez? Mas se alguém, Mais si quelqu'un, qualquer anjo pregar qualquer coisa, n'importe qui, n'importe quel ange prêche Diferente autre chose, disso. différent de ça, seja anátema, qu'il soit é anathème. verdade. C'est la vérité. Que ele seja anátema. Qu'il soit anathème. 228. 228. Se pastor, Si un pasteur, se missionário, si un missionnaire, se evangelista. si un évangéliste, Será que o Branham citou pastor? est-ce que Branham a cité pasteur? Sim. Oui. Se pastor, Si un pasteur, missionário, missionnaire, evangelista, évangéliste, qualquer n'importe qui, tentar forçá-lo a ser batizado em qualquer coisa que não seja em nome de Jesus Cristo. essaye de te forcer d'être baptisé, n'importe quoi qui ne soit pas au nom de Jésus-Christ. Deixa-me dizer como Paulo, Laisse-moi dire comme Paul, ele seja anátema. qu'il soit anathème. Se ele lhe disser, S'il dit, aperte a mão do pregador serrez la main du e prédicateur você receberá o Espírito Santo, et tu recevras le Saint-Esprit, seja amaldiçoado. qu'il soit maudit. Aqui usou a palavra amaldiçoado. Ici, il a utilisé le mot maudit. Não, estás a ver o Espírito Santo? Non, vous voyez le Saint-Esprit? É só apertar a minha mão, C'est juste serrer ma main, já recebeu. tu as déjà reçu. É só pegar o meu fato, C'est juste já recebeu. saisir mon costume, tu as Mentira! déjà reçu. Mensonge. Única forma. La seule forme. Uma declaração forte Une forte déclaration para nós pour nous, das nações. des nations. A maneira apostólica La manière apostolique para receber pour recevoir, é a imposição das mãos. c'est l'imposition des mains. Aleluia! Amen. Que seja pastor, Que ce soit un pasteur. vos disser aperte a mão do pregador Vous dites, serrez la main du e prédicateur você receberá o Espírito Santo. et vous allez recevoir le Saint-Esprit, Seja amaldiçoado. qu'il soit maudit. Aleluia! Amen. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse richement. Que Deus abençoe Que ricamente. Dieu vous bénisse richement. É para lhe dizer C'est pour vous dire que você é uma pessoa abençoada. que tu es une personne bénie. Porque recebeste pastor que prega sobre estas coisas. Parce que tu as reçu un pasteur qui prêche sur ces choses. Que não prega outro evangelho fora daquilo que Paulo pregou. Qui ne prêche pas un autre évangile en dehors de ce que Paul a prêché. Branham me diz, Branham dit, se os de Paulo entrar, si ceux de Paul ont entré, os meus também entrarão. les miens aussi entreront. Porque preguei exatamente como Paulo. Parce que je prêchais exactement comme Paul. Aleluia. Amen. Onde Paulo disse batismo em nome de Jesus, Où Paul a dit baptême au nom de Jésus, eu disse batismo em nome de Jesus. moi je dis baptême au nom de Jésus. Onde Paulo diz Où Paul a dit imersão, immersion, eu disse a mesma coisa. je dis la même chose. Que Deus abençoe Que ricamente. Dieu vous bénisse richement. Que Deus abençoe Que ricamente. Dieu vous bénisse richement. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Coloca de pé rapidamente. Mettez-vous debout rapidement. Aquilo era para responder os que perguntaram. C'était pour répondre à ceux qui ont interrogé. Que Deus seja louvado. Que Dieu soit loué. Será que está claro? Est-ce que c'est clair? Ontem eu disse, não faço declaração se não tenho escritura. Hier, j'ai dit que je ne fais pas de déclaration si je n'ai pas d'écriture. Atos capítulo 2, 37. Actes chapitre 2, verset 37. E ouvindo eles isto, compuseram-se o seu coração e perguntaram a Pedro aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar.
Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vraiment touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous qui sont loin et en si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Pai da eternidade, Père de l'éternité, lemos a tua palavra, on a lu ta parole, que a tua presença esteja conosco. que ta présence soit avec nous. Abençoa cada um de nós. Bénis chacun de nous. Unge-nos, Senhor, Ouvre-nous, com Seigneur, teu Espírito. par ton esprit. Que a tua graça Que ta grâce esteja com cada um de nós, soit sur chacun de do nous, princípio até no du fim. début jusqu'à la fin. Em nome de Jesus Au nom de Cristo. Jésus-Christ. Amém. Amen. Pode se assentar. Vous pouvez vous asseoir. Deixa, só trouxe isso. Ok. Estamos tratando sobre o Espírito Santo. Nous sommes en train de traiter sur le Saint-Esprit. Será que há pessoas que estão se preparando para isso? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de se préparer pour cela? Será que estão realmente? Est-ce que vous êtes réellement? Se ainda não és batizado, Si tu n'es pas encore baptisé, você não estás no caminho da preparação. tu n'es pas dans la voie de la préparation. Primeiramente, é ser batizado em nome de Jesus Cristo. Premièrement, être baptisé au nom de Jésus-Christ. E depois, se você já é batizado, Après, si tu es déjà baptisé, se a tua vida não é digna da palavra, si ta vie n'est pas digne de la parole, não tenta aproximar dizendo que vou receber a imposição das mãos para ter o Espírito Santo. n'essaye pas de s'approcher en disant « on va me poser les mains pour recevoir le Saint-Esprit ». Se você ainda está a namorar, Si tu fais encore la copinage, estás no pecado, tu es dans le péché, não adianta aproximar, ça ne cherche pas de s'approcher. porque o Espírito Santo é um Espírito Santo Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit saint. e não pode coabitar numa sujeira. Il ne peut pas habiter avec la sueur. Amém. Amen. E pedimos para todos que deveriam preparar, On a demandé pour tous qui devraient préparer. quase não recebi ninguém. J'ai presque reçu personne. E creio que todos estão preparados, prontos, com uma certeza que a vida está digna. Et je crois que tous sont prêts avec l'assurance que la vie est digne. Se não está digna, não aproxima. S'il n'est pas digne, n'approche pas. Amém. Amen. O Espírito Santo requer uma preparação Le Saint-Esprit cherche une préparation para que possa receber. pour que vous puissiez la recevoir. Ontem mostrei que mesmo a Maria, mãe de Jesus, Hier, j'ai montré que même Marie, mère de Jésus, não entrou no céu por ter carregado Jesus na barriga, não. n'a pas entré au ciel pour avoir chargé Jésus dans son ventre, non. Ela entrou no céu por ter passado no cenáculo, Elle est entrée au ciel pour avoir passé dans les depois cénacles. da morte e ressurreição e ascensão de Jesus. Après la mort, la résurrection et l'acception de Jésus. Ascensão. L'ascension. L'ascension, Quer dizer, a subida. l'acte de montée. Depois disso, Après cela, ela também estava no cenáculo, elle aussi était là-bas. esperando o Espírito Santo como qualquer pessoa. En attendant le Saint-Esprit comme n'importe qui. Levou quanto tempo de espera, não se sabe. Combien de temps elle a pris en attendant, personne ne le sait. Mas, Mais com a Escritura podemos dizer, levou 10 dias. avec l'Écriture, nous pouvons dire qu'elle a pris 10 jours. Diz da ressurreição, De la résurrection, quando ele ressuscita, quand il ressuscite, amém? Amen. E Jesus ficou aparecendo, falando com eles. Et Jésus est apparu en parlant avec lui E durante 40 dias, durant 40 jours depois da sua ressurreição, après sa e résurrection. ele subiu. Et il est monté. No 50º dia, Au 5e jour, 50, 50e jour, é aí que o Espírito Santo desceu. c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Amém. Amen. Agora escuta o profeta Branham. Maintenant, écoutez le prophète Branham. Pregação, preparação. La prédication, préparation. Parágrafo 20. Paragraphe 20. Agora, ouça-me, Maintenant, écoutez, meus amigos. mes amis. Dirijo-me a vocês mulheres. Je m'adresse à vous les femmes. A Santa Virgem Maria La Sainte Vierge Marie estava neste grupo de pessoas embriagadas com o Espírito Santo. était dans ce groupe de gens ivrés du E Saint-Esprit. Deus não permitiu que a mãe de Jesus entrasse no céu sem receber o batismo do Espírito Santo e agisse assim. Et Dieu n'a pas permis que la mère de Jésus
entrer au ciel sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. E você acha que estaria sem isso? Et vous trouvez qu'elle serait sans cela? Você acha que vai entrar no céu sem receber o Espírito Santo? Pensez-vous que vous allez entrer au ciel sans avoir reçu le Se a Saint-Esprit? mãe de Jesus, Si la mère de Jésus, que católica chama mãe de Deus, que les catholiques appellent la mère de mas Deus Dieu, não permitiu entrar no céu, mais Dieu n'a pas permis d'entrer au ciel por ser mãe de Jesus, pour être mère de Jésus. mas Mais deveria entrar no cenáculo. elle devait entrer dans le Você Sénat. pensa que vai entrar no céu sem Espírito Santo? Pensez-vous que vous allez entrer au ciel sans le Saint-Esprit? Bem, Eh bien, vamos colocar isso claramente. nous allons placer ça clairement. Amém? Amen. Não tente dizer que a Virgem Maria não estava ali no cenáculo. N'essayez pas de dire que la Vierge Marie n'était pas là au Ela Sénat. estava lá Elle était là. e ela se comportou exatamente como as Elle outras. s'est comportée exactement comme les autres. E não pense que, Et ne pensez porque pas que seu nome está no livro da igreja, parce que son nom était inscrit dans un livre de l'église, que você dirige, você vai aqui e ali, que vous allez passer par là, porque você está usando um chapéu, parce que vous portez un chapeau, você tem muita roupa, vous avez beaucoup de habits, você tem veste muito bem seus filhos, vous habillez très bien vos enfants, você é membro de uma igreja. vous êtes membre d'une église. Isso não significa que você entrará. Cela ne signifie pas que vous allez entrer. Você deve receber a mesma coisa. Vous devez recevoir la même chose. Caso contrário, Au cas contraire, você estará fora. vous serez dehors. Aleluia. Amen. É verdade. C'est la vérité. Bem, eu não conheço ninguém Je ne connais personne. e só conheço Jesus Cristo. Je connais juste Jésus. E eu sou responsável. Et je suis No responsable. dia de julgamento, Au jour du jugement, devo responder pelas minhas palavras je dois répondre à mes paroles e pelas minhas pregações. et par ma prédication. Agora, Maintenant, Deus no princípio, Dieu au commencement, quando Adão e Eva, quand Adam et o Ève, homem estava sempre tentando se preparar. l'homme était toujours en train d'essayer de se préparer. Ah, sim. Oui. Ele está tentando se preparar. Il essaie de se préparer. Primeiro, quando ele pegou Quand il a péché, no começo, au você commencement, sabe, vous savez, ele fez para si mesmo uma religião. il a fait pour lui-même une religion. Cobriu-se com folhas. Il s'est couvert avec le Bem, fer. a palavra religião La parole religion significa cobertura. signifie couverture. Adão e Eva criaram para si uma religião. Adam et Ève ont créé pour Uma eux une couverture, couvertura. une religion. Mas quando Deus os chamou, Mais lorsque Dieu e les a eles appelés, tiveram que ficar face a Deus, ils devaient être face à face avec Dieu. amém? Amém. E eles perceberam que a sua religião criada pelo homem não valia a pena. Ils ont compris que leur religion créée par l'homme Não valia a pena. n'était pas nécessaire. Aleluia. Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Então, Alors, não me diga o contrário. ne me dites pas le contraire. Não me diga o contrário. Ne me dites pas le contraire. Eu sou metodista. Je suis méthodiste. Sou Je pentecostal. suis pentecôtiste. Sou da sétimo dia. Je suis Sou da adventiste. mensagem. Je suis du message. Essa palavra que você está citando Ces mots que vous é citez, somente uma cobertura. c'est juste une couverture. Você não entrará no céu por ser da Tu mensagem. n'entreras pas au ciel en étant Por ser croyant du pentecostal. message. Être O pentecôtiste. céu é o céu de Jesus. Le ciel, c'est le ciel de E Jésus. para entrar no Et céu, pour entrer au ciel, deve receber o Espírito tu Santo. dois recevoir le Saint-Esprit. Sem isso, Sans cela, não há céu para il ti. n'y a pas de ciel pour toi. Não crie uma cobertura. Ne créez pas une couverture. Não, estás a ver, eu sou Non, pentecostal. vous voyez, je suis Eu pentecôtiste. sou metodista. Je suis Eu méthodiste. sou batista. Je suis baptiste. Eu sou aquilo. Je suis- Tá bom. C'est bien. Aquilo não significa nada. Cela ne signifie rien. Nicodemo. Nicodème. Não, mas eu sou religioso. Mais moi, je suis religieux. Diz que era criança. Depuis que j'étais un enfant, Respeito a lei. je respecte la loi. Não roubo. Je ne vole pas. Não faço Je isso. ne fais pas cela. Tá bom. C'est bien. Vai, Allez, nasce de novo. naissez de nouveau. Eu já sou velho. Je suis déjà vieille. Vou entrar na barriga da minha mãe. Je vais rentrer dans le Et sein de nascer mon père mais. et naître encore. Mas você é doutor da lei. Mais toi, un docteur de la loi, Se as coisas físicas, carnal, não entende. Se eu te falar das coisas espirituais, como vai entender? si les choses physiques, charnelles, tu ne comprends pas, si je te dis les choses spirituelles, comment vas-tu comprendre? Aleluia! Amen. Tens que receber o Espírito Tu Santo. dois recevoir le E Saint-Esprit. para receber o Espírito Santo, Et pour recevoir le Saint-Esprit, é aí que eu disse. c'est par là que je dis, Ainda tem muitas coisas il y a encore beaucoup de que choses tenho que vos levar a entender que je dois vous amener à comprendre antes de passar no serviço. avant de passer dans le service. Porque o profeta disse: Parce que le prophète dit, nunca receberás o Espírito Santo tu ne recevras jamais le Saint-Esprit sem saber primeiramente o que é o Espírito Santo. sans savoir premièrement ce qu'est le Saint-Esprit.
tens que saber Tu dois savoir o que é o Espírito Santo. qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. E depois, Et après, saber por que ele foi dado. savoir pourquoi a-t-il été donné. Se não saber disso, Si tu ne connais pas nunca cela, receberá. tu ne recevras jamais. Aleluia. Amen. E quando descobre por que foi dado, Et quand tu découvres pourquoi a-t-il été donné, tens que saber o que ele faz quando entra em ti. tu dois savoir qu'est-ce qu'il fait quand il entre en toi. Aleluia. Amen. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse O richement. Espírito Santo Le Saint-Esprit, é o quê? c'est quoi? É o quê? C'est quoi? Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse richement. E vou começar por dizer Et je vais commencer pour dire que o Espírito Santo que le Saint-Esprit é Deus na forma espiritual vindo para habitar no homem. c'est Dieu dans la forme spirituelle qui vient pour habiter dans l'homme. Aponta aí. Écrivez là-bas. Aponta aí. Écrivez. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? O que é Espírito Santo? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? O Espírito Santo Le Saint-Esprit, é Deus c'est Dieu na forma espiritual dans la forme spirituelle, vindo para habitar no homem. venant pour habiter dans l'homme. Pastor, será que Deus pode mesmo habitar no homem? Parce que est-ce que Dieu peut venir habiter dans l'homme? Aleluia. Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? O Espírito Santo Le Saint-Esprit, não é nada outra pessoa além de Deus. ce n'est pas une autre personne en dehors de Dieu. Uns dizem que é a terceira pessoa de Deus. Les autres disent que c'est la troisième personne en dehors de Dieu. Mas deixa-me te dizer Mais laisse-moi te que dire o Espírito Santo que le Saint-Esprit, é o próprio Deus. c'est Dieu lui-même. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse richement. E pode encontrar, Et vous pouvez trouver, vamos ler uma coisa. nous allons lire une chose. João capítulo 14, verso 12. Jean chapitre 14, verset 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. En vérité, je vous dis que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. E as fará maior. Et il le fera plus grand. Aleluia. Amen. Vamos continuar. Nous allons continuer. Fará maior do que estas, Il fera plus grand que ça. porque eu vou para o meu Pai. Parce que je m'en vais au Père. E tudo que pedirem, Et tout ça que vous em meu demanderez, nome, à mon nom, eu o farei, je le ferai. para que o Pai seja glorificado no Filho. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. E se pedir alguma coisa em meu nome, Si vous demandez quelque chose à mon nom, eu o farei. je le ferai. E se me amardes, Si vous m'aimez, guardais os meus mandamentos. gardez mes commandements. E eu rogarei ao Pai, Et je prierai le Père. Ele vos dará Il vous donnera outro consolador. un autre consolateur. Escuta bem, Écoutez bien. que a linguagem aqui já nos leva a entender La langage ici nous amène déjà à comprendre que tem Jesus, qu'il y a un Jésus, tem Pai, il y a un Père, tem Consolador. il y a un consolateur. Mas presta bem Mais atenção. prêtez bien attention. Oh, estamos lendo a Bíblia. Oh, nous lisons la Bible. Presta atenção. Prêtez attention. E eu rogarei ao Pai, Et je prierai le Père. e Ele vos dará outro Consolador, Il vous donnera un autre para consolateur. que fique convosco para sempre. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Que Consolador é esse? Quel consolateur c'est? O Espírito da verdade, L'Esprit de vérité. que o mundo não pode Que receber, le monde ne peut recevoir. porque não o vê Parce qu'il ne voit pas e não o conhece, et il ne connaît pas. mas vós o conheceis, Mais vous le connaissez porque habita convosco car il demeure avec vous e estará em vós. et il sera en vous. O Espírito da verdade, L'Esprit de vérité. o mundo não lhe conhece, Le monde ne connaît point. mas vocês Mais vous, lhe conheçam já, vous le connaissez déjà. porque ele habita neste momento convosco. Parce qu'il habite en ce moment en vous. Quem habitava com eles naquele momento Qui habitait avec eux en ce moment? era Jesus. C'était Jésus. Ele habita agora convosco, Il habite maintenant avec vous. mas naquele dia Mais en ce jour-là, estará em vós. il sera en vous. Aleluia! Amen. É quem é esse? C'est qui? É o Espírito Santo. Le Saint-Esprit. É Jesus. C'est Jésus. Aleluia! Amen. Pastor, será que é outra pessoa? Pasteur, est-ce que c'est une autre personne? Será que o Pai é outra pessoa? Est-ce que le Père, c'est une autre Não, personne? tem Pai à parte. Non, il y a un Père à Tem part. Jesus à parte. Il y a un Jésus à part. Presta atenção. Prêtez attention. Jesus continua. Jésus continue. Estará em vós. Il sera en vous. Não vos deixarei órfãos. Je ne vous laisserai pas orphelin. Voltarei para vós. Je reviendrai à vous.
Escuta ainda. Écoutez, Ele está a prometer espírito que deve vir. il promet un esprit qui doit Mas venir. aqui vai Mais dizer, ici, il va dire, vou voltar. je vais reviendre. Espírito que deve voltar L'esprit qui doit revenir, é ele, Jesus. c'est lui Jésus. Agora, está a dizer, mas Maintenant, il dit aussi, não vos deixarei je órfãos. ne vous laisserai pas orphelin. Mas quem é você? Mais qui es-tu? Mas você é claro que és pai. Mais c'est clair que toi, tu es le père. Porque numa família, Parce que dans une famille, só parente que morre e as crianças ficam órfãos. seulement le père qui meurt et les enfants restent orphelins. Mentira ou verdade? C'est la vérité ou du mensonge? Se o irmão mais velho morreu, as crianças ficam órfãos. Si les grands frères meurent, les enfants restent O irmão orphelins. menor morreu, fica La órfão. petite sœur meurt, vous restez O orphelin. tio morreu, fica órfão. L'oncle meurt, restez Quem é orphelin. a pessoa quando morre, Qui est la personne quand il a meurt? gente fica órfão? Les gens restent É orphelins. somente o pai. C'est juste le père. Agora, Jesus está conosco. Maintenant, Jésus est avec Está nous. nos levar a entender Il nous amène à que eu comprendre que sou vosso pai. que moi, que je suis votre Como père, vou morrer, comme je vais mourir, não quero vos deixar órfãos. je ne vais pas vous laisser Vou orphelin. morrer, Je vais mas mourir, voltarei mais. mais je reviendrai encore. Esta vez, Cette fois-ci, numa outra forma. dans une autre forme. Agora, Maintenant, estou je convosco, suis avec vous. mas naquele tempo Mais en ce temps-là, estarei em je vós. serai en vous. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Quem é o Espírito Santo? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? É Jeová. C'est Jéhovah. É Jesus. C'est Jésus. É o Deus do céu C'est le Dieu du ciel. na forma Dans la espiritual, forme spirituelle. vindo para entrar Venant pour entrer e tabernacular em nós. et habiter en nous. É aí que o apóstolo Paulo C'est là diz: que l'apôtre Paul dit, não sabeis que o vosso corpo ne savez pas que votre corps, é o templo do Espírito c'est le Santo temple du que Saint-Esprit habita em vós. qui habite en vous. O Espírito Le Santo, Saint-Esprit, ele quer uma morada. il veut une habitation. Ele quer lugar para morar. Il veut un lieu pour demeurer. Ele quer lugar para Il viver. veut un lieu pour habiter. Ele quer uma casa. Il veut une maison. E ele não habita nas casas feitas por homens. Et il n'habite pas dans les maisons bâties par les mains des hommes. Aleluia. Amen. Ele quer habitar Il veut habiter dentro das pessoas. au-dedans des gens. Aleluia. Amen. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse richement. Que Deus abençoe Que ricamente. Dieu vous bénisse richement. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes E ici? quando ele habita em ti, Et quand il habite en toi, você torna filho de Deus. tu deviens un enfant de Dieu. Pastor, é verdade isso. Pasteur, c'est la vérité. Nós nascemos já filhos de Deus. On a déjà né, nous sommes déjà nés étant des enfants de Dieu. Se assim todos que nascem aqui no mundo são filhos de Deus. Si c'est comme ça, tous qui sont nés ici au monde sont des enfants de Dieu. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Quando você recebe Quand tu reçois, o Espírito Santo, quand tu reçois le Saint-Esprit, ele te dá a capacidade il te donne la capacité de tornar filho de Deus. de devenir un enfant de Dieu. Amen. Aleluia. Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Não se zanga, receba a palavra. Ne fâchez pas, recevez la parole. Estou contente de ver a irmã veio dar uma oferta. Je suis content, j'ai vu la sœur venir donner l'offrande. Que Deus te abençoe muito. Que Dieu te bénisse beaucoup. É muito bom. C'est très bon. Apoiar sempre uma verdade. Soutenir toujours une vérité. Onde o profeta Branham pregava Un jour, le prophète Branham prêchait e a gente vinha, lhe dava dinheiro até nos fatos, colocava dinheiro. et les gens venaient lui donner de l'argent, même au costume, il plaçait l'argent. Aleluia. Amen. João capítulo 1, verso 12. Jean chapitre 1, verset 12. Pastor, mas será que vamos mesmo tornar filho de Deus? Pasteur, mais est-ce que nous allons vraiment devenir des enfants de Dieu? Ou se nasce já filho de Deus? Ou nous sommes déjà nés étant des enfants de Dieu? Aleluia. Amen. João capítulo 1, verso 12. Jean chapitre 1, verset 12. Vamos aí. Allons-y là-bas. Oh! Oh, Mas mais a todos quanto o receberam, à tous ceux qui l'ont reçu, deles o poder leur a donné la puissance de ser feito filhos de Deus de devenir des enfants de Dieu aos que crê no seu nome. à ceux qui croient à son nom. Quando crê no nome dele, Quand j'écris en son nom, em nome de Jesus, au nom de Jésus, e tu lhe recebes et tu le reçois, o Espírito Santo, le Saint-Esprit, quando tu lhe quand recebes, tu le reçois, você recebeu Jesus. tu as reçu Jésus. E ao lhe
receber, Et en recevant, ele te dá il poder, te donne le pouvoir. ele te dá Il te capacidade donne la capacité de tornar filho de de Deus. devenir un enfant de Dieu. E não é só filho de Deus, Et ce n'est pas seulement un enfant de mas Dieu, tornar cordeiro com Jesus. mais devenir agneau avec Jésus. Aleluia! Amen. Cordeiro, Ah, héritier, junto com Jesus. ensemble avec É Jésus. tudo que Deus preparou para Jesus herdar. Tout ce que Dieu a préparé pour que Jésus hérite, Você também está na lista. toi aussi tu es dans la liste. Você também entra na lista. Toi aussi tu entres dans la liste. Aleluia! Amen. Você é tipo filho que o pai fez em algum lugar que não sabia. Tu es comme un enfant que le père a fait quelque part qu'il ne Mas savait quando pas. aparece, Mais il apparaît, recebe direito. tu reçois un droit. Mentira ou verdade? Vérité ou mensonge. Que Deus abençoe Que ricamente. Dieu vous bénisse richement. Presta atenção. Prêtez attention. Quando recebe o Espírito Santo, Quand tu reçois le Saint-Esprit, ele te dá capacidade. il te donne la capacité. Oh, vou ler o profeta Branham. Oh, je vais lire le prophète Branham. Presta atenção. Prêtez attention. Presta atenção. Prêtez attention. Pregação, ressurreição de Lázaro. Prédication de la résurrection de Lazare. 37. 37. Olha, Regardez. a deidade. La divinité. Eu sou uma parte de Charles Branham. Je suis une partie de Charles Branham. Nasci de Charles Branham. Je suis né de Charles Branham. Meu pai, Mon père. uma parte dele. Une partie de lui. Amém. Amen. Tenho cabeça tipo meu pai. J'ai la tête comme mon père. Testa tipo meu pai. Le front comme mon père. Cabelo tipo meu pai. Le cheveu comme mon père. Mas sou homem pequeno. Mais je suis un petit De homme. uma natureza. D'une nature, Porque ele é o meu pai. parce qu'il est mon père. E nós Et nous, tornamos filhos de Deus pelo Espírito. on devient les enfants de Dieu par l'Esprit. E a deidade Et la divinité mora no homem. demeure dans l'homme. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Que Deus abençoe Que ricamente. Dieu vous bénisse richement. Aleluia! Amen. Oh, me sinto bem. Oh, je me sens bien. É muito maravilha. C'est très merveilleux. Vamos tomar mais uma coisa. Nous allons prendre encore une chose ici. Mais uma coisa. Encore une chose. Presta atenção. Prêtez attention. Oh, Deus é bom. Dieu est bon. Deus aperfeiçoando a sua igreja. Dieu parfait son église. Dieu perfectionne son église. Parágrafo 16. Paragraphe 16. Agora, a próxima vez que Deus foi manifestado, Maintenant, la prochaine fois que Dieu fut manifesté, foi em seu Filho Cristo Jesus. c'était dans son Fils Christ Então, Jésus. ele veio através do nascimento virginal, Il est venu au travers d'une naissance virginale, concebido por uma virgem, conçue par une vierge, sobre o qual o Espírito Santo fez sombra. sur laquelle le Saint-Esprit a fait O ombre. próprio Deus desceu em uma célula sanguínea, Le Dieu lui-même est descendu dans une cellule sanguine, envolvido pelo sangue do seu redor, ao seu redor, envolvido com sangue ao seu redor, entouré par le sang autour de lui, a célula sanguínea, par les cellules o sanguines, germe da vida le germe de la do vie próprio Deus, de Dieu lui-même, envolto nesta célula sanguínea, conçu dans cette que cellule sanguine, trouxe ao Filho, Cristo Jesus. qui a amené le Fils Christ Jésus. Agora, Maintenant, ele faz através daquilo, il fait au travers de cela, te aperfeiçoa e te traz de volta ao companheirismo. et il te ramène de retour au compagnonnisme. Quer dizer, só do jeito que você está no mundo, você não merece ser chamado filho de Deus. Même de la façon que tu es au monde, tu ne mérites pas être appelé un enfant de É Dieu. através do Espírito Santo C'est au travers du que Saint-Esprit ele te leva de volta qu'il te ramène para ser considerado pour être considéré filho do Pai. fils du Père. Sem Espírito Santo, Sans le Saint-Esprit, animal. animal. Toda pessoa sem Espírito Santo Toute personne sans le Saint-Esprit, é animal andando. c'est un animal marchand. Somente não tem cauda, N'a pas seulement l'accueil, mas é animal. mais c'est un animal. Déclaration. Pastor, mas está bom, está a dar mais, isso é forte. Pasteur, tu donnes aussi ça qui est fort. Quer dizer, toda aí que eu conheço que não tem Espírito Santo são animais. C'est-à-dire, toutes les personnes que je ne connais pas qui n'ont pas le Saint-Esprit sont des animaux. Não me culpabilize, é o profeta Branham. Mais qu'il ne peut pas, c'est le prophète Branham. Aleluia! Amen. O Espírito Santo é o quê? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? É Deus C'est Dieu habitando habitant no homem. dans l'homme. E quando ele habita em ti, Et lorsqu'il habite en toi, você torna Deus. tu deviens Dieu. Pastor Deus? Pasteur, Dieu. Sim! Oui, Você torna Deus. tu deviens Dieu. Aleluia! Amen.
Você torna filho de Deus. Tu deviens un enfant de Dieu. Agora, filho de leão é quem? Maintenant, le fils de lion, c'est qui? É cabrito, C'est le é chef. porco. C'est le cochon. Filho de leão é, Fils de lion, c'est. filho de Deus é. Fils de Dieu, c'est. Quando tu recebes o Espírito Santo, Quand tu reçois le Saint-Esprit, você torna Deus. tu deviens Dieu. Estás a andar, Tu marches, é Deus que está a andar. c'est Dieu qui marche. Nenhum demônio longe de te incomodar. Aucun démon Longe de te incomodar. loin de te déranger. Aleluia. Amen. Pastor, mas me apertaram à noite. Te apertaram como? Você não tem Espírito Santo. Pasteur, ils m'ont coincé dans la nuit. T'ont coincé comment si tu n'as pas le Saint-Esprit? Hã? Hein? Pastor, mas ainda estou bloqueado. Pasteur, je suis encore bloqué. Como você ainda está a ver visão, estás bloqueado. Comme tu vois les visions que tu es bloqué. Não procure discernimento. Ne cherchez pas le discernement. Entenda só, não tem Espírito Santo. Comprenez seulement que tu n'as pas le Saint-Esprit. Pastor, mas eu profetizo na igreja. Pasteur, je prophétise dans l'église. Oui. Pastor pode pregar, Un pasteur peut prêcher, pode profetizar, peut prophétiser, pode curar pessoas, peut guérir les gens, pode fazer milagres, peut faire les mas miracles. mesmo assim sem Espírito Mais Santo. même comme ça, sans le Saint-Esprit. Agora, se o pastor acontece, quanto mais você crê. Maintenant, si cela se passe avec les pasteurs, combien plus faire avec toi? Jesus disse: Jésus dit, muitos virão em meu nome, nombreux viendront à mon nom, farão milagres feront des miracles em meu nome. à mon nom. Aleluia. Amen. Mas Mais os reconhecerão pelo fruto. vous allez le reconnaître par les fruits. Pregador Un prédicateur faz milagre, fait des miracles, faz isso, fait ça. mas a vida Mais la vie, longe da palavra. loin de la parole. Namorou com fulano, Il a copiné namorou com fulano, avec un tel. namorou com Il a fulano. copiné avec un tel. Eu duvido do teu Espírito Santo. Je doute que c'est le Saint-Esprit. Eu duvido do teu Espírito Santo. Je doute de ton Saint-Esprit. Porque o mesmo Espírito Parce Santo que le même estava Saint-Esprit dentro de Pedro, était Paulo, à l'intérieur de Pierre, Timóteo, Paul, todos Timothée, os discípulos. tous les disciples. Você não vai ouvir que Timóteo fez isso. Tu ne aqui. vas pas écouter que Timothée a fait cela. Agora, que tipo de Espírito Santo hoje? Maintenant, quel genre de Saint-Esprit É por aujourd'hui? isso eu disse, C'est pourquoi j'ai dit, é o tempo de muita gente recomeçar. c'est le temps de beaucoup de gens doivent recommencer. Não, mas eu sou ancião na Non, mensagem. je suis ancien du Fui message. batizado pelo J'ai fulano. été baptisé par un tel. Apolo também era ancião. Apollo était aussi ancien. Foi batizado pela pessoa que batizou Il Jesus. fut baptisé par la personne qui a Mas baptisé Jésus. mesmo assim, Mais même comme ça, Apolo não tinha o Espírito Apollo Santo. n'avait pas le Saint-Esprit. O Espírito Santo Le Saint-Esprit, é o que mais? c'est quoi encore? É o tutor. C'est le tuteur. Amém. Amen. O tutor. Le tuteur, Aquele que deve te conduzir. c'est lui qui doit te conduire. João 16, 13. Jean 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Mais quand cet esprit de vérité viendra, ele vos guiará em toda a verdade. il vous conduira dans toute la vérité. Porque não falará de si mesmo, Car il ne parlera pas mas de dirá lui-même, tudo o que tiver ouvido mais il dira tout ce qu'il aura e entendu anunciará o que há de vir. et il vous annoncera les choses à venir. O que é Espírito Santo? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? É o tutor C'est le que tuteur Deus envia para nos guiar. que Dieu envoie pour nous conduire. E ele não pode nos guiar no mal. Et il ne peut pas nous conduire dans le mal. Ele nos guiará sempre no seu caminho. Il nous conduira toujours dans son voie. Aleluia. Amen. Quando tu tens Espírito Santo, Quand tu as le Saint-Esprit, mesma forma de vestir, não precisa o pastor te raliar. même la façon de s'habiller, ça ne cherche pas que le pasteur puisse te O blâmer. Espírito de Deus em ti, L'Esprit de Dieu en toi, quando depois de vestir, vai tentar sair, vai sentir que uma coisa está proibida. Après avoir- Sentir uma condenação. après avoir s'habillé, pour sortir, tu vas sentir une condamnation. Que tipo de cristão você é? Quelle sorte de chrétien es-tu? Vestir é aquele. S'habiller, c'est comme ça. Agir é aquele. Agir, c'est comme ça. Nos Facebook, TikTok que você publica, longe de ser alguém que Sur lê. Facebook, le TikTok, ce que tu publies, loin d'être du message. Nunca recebeste o Espírito Santo. Tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Porque quando recebe o Espírito Santo, Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, Branham diz, Branham dit, na África do Sul, en Afrique du Sud, vieram na campanha nu. ils sont venus nus dans la campagne. Mas quando receberam o Espírito Mais quand Santo, ils ont reçu le Saint-Esprit, eles próprios foram vestir. eux-mêmes, ils sont partis pour s'habiller. Ele é o ensinador, Il est l'enseignant, é o professor, c'est le é professeur, o tutor. c'est le tuteur. Aleluia. Amen. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse richement. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Pode encontrar a pregação
Oh, escute-lhe. Vous pouvez trouver dans la prédication, écoutez-les. 25 de janeiro de 1957. 25 janvier 1957. Parágrafo 23. Paragraphe Aí o 23. profeta diz, Là, le prophète dit, é tipo numa família. c'est comme dans une famille. Quando o pai nasce um filho, Quand le père naît un enfant, ele deve lhe levar nos tutores il doit l'amener dans les professeurs para começar a lhe ensinar. pour commencer à l'enseigner. Nós temos filhos, Nous avons des enfants, mas de manhã eles levamos na escola. mais les matins, nous amenons dans l'école. Mas você também pode dizer, epa, eu também posso sentar, comprar esse livro todo, começar a ensinar o meu filho. Toi aussi, tu peux dire non, je peux m'asseoir, acheter ce livre et commencer à l'enseigner. Deixa-me te dizer, não vai conseguir. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas arriver. Não vai conseguir. Tu ne vas pas réussir. Porque todo mundo não foi feito para ensinar. Parce que n'est pas tout le monde qui a été fait pour enseigner. Deixa o tutor fazer o trabalho dele. Laissez les professeurs faire son E travail. Deus também sabendo que nós somos filhos dele, Dieu aussi, sachant que nous sommes ses enfants, a igreja l'église, é tipo escola dele c'est comme son école. e o Espírito Et Santo le Saint-Esprit, é o tutor. c'est le professeur. Ele que orienta o pastor, C'est lui qui oriente les o que pasteurs, deve pregar, ce qu'il doit o que prêcher, deve falar, ce qu'il doit parler. ele que conduz, C'est lui qui os conduit. crentes, Les o croyants, pastor, les pasteurs, todos somos conduzidos pelo Espírito Santo. tous nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse richement. E o tutor Et les professeurs dá relatório. donnent les rapports. Há 2 semanas ou 3 passadas, Il y a 2 semaines passées, recebi convocatório da escola. j'ai reçu la convocation de l'école. Era somente para chegar, C'était- saber como se comportam as crianças e receber boletim. C'était juste pour arriver à savoir comment les enfants se comportent et recevoir Branham les me rapports. diz, Branham o dit, Espírito Santo também faz a mesma le coisa. Saint-Esprit fait aussi la même Ele chose. dá relatório Il donne les rapports sobre a tua forma de avançar. sur ta façon de marcher. Aleluia. Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? O que o Espírito Santo Que ce que le Saint-Esprit, é o consolador. c'est le consolateur. Que Deus seja louvado. Que Dieu soit loué. Nós não somos pessoas que podem se enfolgar, não. Nous ne sommes pas les gens qui peuvent Se enfolgar, se suicidar. se suicider. Você encontra alguém na informação, não, se tirou a vida por si Vous próprio. trouvez quelqu'un dans les infos, non, il a tiré sa vie. Por quê? Pourquoi? A situação era La demais. situation était A única grave. solução La seule era se solution, tirar a vida. c'était Não, ôter sa é vie. falta do Consolador. C'est manque du consolateur. Com o Espírito Santo, Avec le Saint-Esprit, pouco importa a peu situação, importe la situation, ela está no teu coração. il est dans ton cœur. Vai sempre te soprar uma paz, Il va toujours souffler une paix, tranquilidade. la tranquillité. Não se preocupe, Ne t'inquiète pas, Deus tomará conta. Dieu prendra soin. É tipo alguém está contigo C'est comme quelqu'un qui est avec para toi te pour te consolar. consoler. Quando a situação torna pior, Quand la situation devient pire, ela te disse, il te dit, vai orar, va prier, vai orar. va prier. William Branham disse, William Branham dit, se tu estás sentado, si tu es assis, sentindo uma coisa te levar para ir orar, tu sens quelque chose qui t'amène à aller prier, faz aquilo rapidamente, fais cela tout de suite. porque não pode ser o diabo a te levar a orar. Parce que ça ne peut pas le diable pour te pousser à Só o aller prier. Espírito de Deus é que pode fazer isso. Juste l'Esprit de Dieu qui peut faire Porque cela. naquele momento, C'est-à-dire à ce moment, o Espírito Santo sabe que Deus está pronto para te ouvir. le Saint-Esprit sait que Dieu est prêt pour t'écouter. Mas pela tua distração, Mais par ta distraction, você fica no tu Facebook. restes sur Facebook. Aleluia! Amen. O Espírito Santo Le Saint-Esprit, é o Jean 14, 15. Ok. Ok. 15, vamos pular 25. 15, nous allons sauter 25. Se me amar, te guardar no mesmo mandamento. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. 25. 25. Tendo-vos dito muito, tendo-vos dito isto estando convosco, Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec mas vous. aquele consolador, Mais le consolateur, o Espírito Santo, le Saint-Esprit, Jesus já definiu. Jésus a déjà défini. Aquele consolador, Ce consolateur, o Espírito Santo, le Saint-Esprit, sim, Senhor, oui, que o messieurs, Pai enviará em meu nome. que le Père enverra en mon nom. Esse vos ensina. Cristão, Tu es chrétien, não pode fazer tu isso. ne peux pas faire cela. És cristão, Tu es chrétien, não pode fazer tu ne isso. peux pas faire ça. Aleluia! Amen.
O Espírito Santo Le Saint-Esprit, é o c'est consolador. le consolateur. Oh, maravilha de Deus. Oh, merveille de Dieu. Tenho-vos dito isso contando convosco. Je vous ai dit et quand j'étais avec vous. 27. 27. Deixe-vos a paz. Je vous laisse la paix. A minha paz vos dou. Je vous donne ma paix. Aleluia. Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Será que estamos aqui? Est-ce que nous Suportar agora. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Mais quand cet esprit de vérité ele viendra, vos guiará em toda a verdade. il vous conduira dans toute la vérité. Porque não falará de si mesmo, Car il ne parlera pas de lui-même, mas dirá tudo que tiver ouvido mais il dira tout ce qu'il aura e entendu vos anunciará o que há de et vir. il vous annoncera les choses à venir. E ele me glorificará, Il me glorifiera porque há de receber do que o meu Pai, parce qu'il do que prendra é meu, de ce qui est à moi e vos há de anunciar. et vous l'annoncera. Tudo quanto o Pai tem é meu. Tout ce que le Père a est à moi. Por isso vos digo que há de receber tudo que é meu C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi e vos anunciar. et il vous annoncera. Aleluia. Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Que Deus abençoe Que ricamente. Dieu vous bénisse richement. O que é o Espírito Santo? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? É o consolador. C'est le consolateur. Consolador. Un consolateur. Ele vem para te ajudar. Il vient pour t'aider. Você que está aflito, Toi qui es affligé, escuta acerca das aflições. écoutez sur les afflictions. Ele cuida de vós. Il prend soin de vous. Parágrafo 69. Paragraphe 69. Descarregai-vos das vossas aflições. Déchargez-vous de vos afflictions. Se você tem aflição, Si vous avez des afflictions, descarrega-vos sobre ele, déchargez-vous sur lui porque ele cuida de vós. parce qu'il prend soin de vous. Aleluia. Amen. O resto conduz à morte, Le reste conduit à la mort, à morte eterna. la mort éternelle. Mas isso, Mais ça, o Espírito Santo le Saint-Esprit conduz à vida eterna. conduit à la vie éternelle. O homem é criado de forma que ele possa necessitar deste consolador. L'homme est créé de sorte qu'il Que ait, possa necessitar. qu'il ait besoin de ce É consolateur. por isso muita gente farta desse consolador. C'est pour- Está fazendo as coisas à toa. C'est pourquoi beaucoup de gens, en manquant ce consolateur, ils font des choses. O homem foi Bizarre. criado L'homme a été créé para ter este pour consolador. avoir ce consolateur. Ele precisa desse Il a consolador. besoin de ce É consolateur. assim que Deus o constituiu. C'est ainsi que Dieu l'a créé. Ele edificou compartimento nele, Il a édifié les compartiments en lui, na sua alma, dans son âme, a sua consciência, dans sa a conscience, sua visão, dans sa vision, seus sentidos, ses sens. tudo isso posto junto. Tout cela met E ensemble. nesse pequeno compartimento, Et dans ce petit compartiment, onde deve residir a coisa que deve lhe fazer feliz. où il doit habiter la chose qui doit le rendre heureux. O consolador. Les consolateurs. Lhe tirar a fatiga, L'enlever la lhe fatigue, tirar a nervosidade. l'enlever la nervosité. Deus se instala lá Dieu s'installe com là-dedans o Espírito Santo. avec le Saint-Esprit. Oh, que mais! Oh, quoi encore? Aleluia! Amen. Que verdade! Quelle vérité! O homem foi criado para ter lugar dentro dele. L'homme a été créé pour avoir un Onde o endroit Espírito en Santo lui deve entrar où le Saint-Esprit doit entrer para lhe consolar. pour lui consoler. É por isso eu, C'est pourquoi moi, deixa-me dizer, laisse-moi dire, uma das coisas que eu beneficiei l'une des choses que je bénéficie na vida cristã dans la vie chrétienne, é esse consolador. c'est ce consolateur. Não digo isso por ser pastor, não. Je ne dis pas pour être pasteur. Não. Non. Não digo isso por ser pastor. Je ne dis pas étant un pasteur. Mas deixa-me dizer, Mais laisse-moi dire, desde aquele dia, depuis ce jour-là, em 2010, en 2010, quando recebi esse consolador, quand j'ai reçu ce consolateur, daí para cá, de là, para cá, ici, de lá, desde aquele tempo até hoje, depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, nunca me verás sentado aí triste. tu ne vas jamais me voir assis là-bas triste. Nunca. Jamais. Que me ofende, que me trata de tudo. Que vous m'offensez, que vous me Sempre traitez de dou tout. glória a Deus. Je donne toujours gloire à Dieu. Aleluia! Amen. Pouco importa que pode me tratar. Peu importe comment vous allez me traiter, Dou glória a Deus. je rends gloire à Dieu. Mas ele não é nada. Mais il n'est rien. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Mas ele é feiticeiro. Glória Mais a il est Deus. féticheur. Gloire à Dieu. Ele tem magia da Nigéria. Il Glória a a la Deus. magie de la Nigeria. Gloire à Dieu.
O meu coração só sei que tenho Consolador. Mon cœur sait seulement que j'ai le consolateur. E não me preocupe. Et je ne m'inquiète pas. Pastor, Pasteur, o que a irmã fulana me fez? ce que la sœur Intel m'a fait, Papa, não vou suportar. papa, je ne vais pas supporter. Papa, é demais. Papa, c'est A de minha plus. paciência já está no fim. Ma patience est déjà la fin. Ela deve me sentir. Elle doit me sentir. É a prova que não recebeu o Espírito Santo. C'est la preuve qu'elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Quem tem o Espírito Santo Celui qui a le Saint-Esprit torna cordeiro. devient un agneau. Porque Branham diz, Parce que Branham dit, a pomba. la colombe. Por que a pomba desceu sobre Jesus? Pourquoi la colombe a descendu sur Jésus? Ele disse, se Jesus fosse leão, Il a dit, si Jésus était un lion, a pomba não ia descer. la colombe ne devait pas descendre. Se ele fosse cão do S'il mato, était un chien o du cão champ, deveria- les chiens não poderia descer. ne pouvaient pas descendre. Se a pomba descer sobre Jesus, Si la colombe est descendue é sur porque Jésus, ele era c'est cordeiro. parce qu'il était un agneau. E quando tu és batizado do Espírito Santo, Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, você recebe o mesmo Espírito de Jesus. tu reçois le même esprit de Jésus. Você torna cordeiro. Tu deviens un agneau. Branham diz, Branham dit, antes de receber o Espírito avant Santo, de recevoir le eu Saint-Esprit, era tão nervoso. j'étais tellement nerveux. De tal ponto que alguém falava uma À tel palavra, point, si quelqu'un disait un eu mot, estava pronto para reagir. j'étais prêt pour réagir. Mas diz daquela dia, Mais depuis ce jour-là, quando recebeu o Espírito quand Santo, j'ai reçu le Saint-Esprit, William Branham diz, William Branham dit, você pode me pegar tu hoje, peux me tenir me aujourd'hui, rebolar aqui, me prendre e ici, rebolar me aí. rouler ici, Nunca vou fazer nada. je ne vais jamais rien faire. Branham diz, Branham dit, era lutador. j'étais un lutteur. Já lutei. Quantas vezes? 17 vezes. Combien de fois? 17 fois. 17 vezes. 17 fois. Nunca foi vencido. Je n'ai jamais été vaincu. Soco terrível. Les coups terribles Tô no chão. par terre. Mas naquele dia, Mais à ce jour-là, homem maluco entrou. un homme fou est entré. Agarrou Branham. Il a tenu Branham. Você é hipócrita do pastor. Toi, un hypocrite, le Hoje pasteur. vou quebrar todos os teus ossos. Aujourd'hui, je vais briser tous Vou te tes os. quebrar hoje. Je vais te briser aujourd'hui. Hein? Branham diz, Branham dit, olhei o homem. j'ai regardé à l'homme. O amor subiu em mim. L'amour est monté à moi. O amor subiu em mim. L'amour est monté à moi. Aleluia. Amen. Amei o homem. J'ai aimé l'homme. Mas o espírito que estava dentro Mais dele, l'esprit qui était en lui, discerni que era demônio. j'ai compris que c'était le E démon. aquele homem Et cet homme-là, era homem forte, ninguém lhe aguentava. c'était un homme fort, personne qui pouvait Mas le naquele supporter. dia, Mais à ce jour-là, olhei para ele. je l'ai regardé. Eu disse, J'ai dit, Satanás, Satan, desafiaste o Espírito de Deus. tu as défié l'esprit de Dieu. Agora mesmo, Maintenant même, vai cair ao meu tu chão. vas tomber à mes pieds. O homem deixou L'homme est laissé e caiu no chão. et il est tombé par terre. Isso é o quê? C'est quoi? O Espírito Le Santo Saint-Esprit agindo no homem. agissant dans l'homme. Aleluia. Amen. O Espírito Santo. Le Saint-Esprit. Aleluia. Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? É o Consolador. C'est le consolateur. Pregação que é o Espírito Santo. Prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Parágrafo 57. Paragraphe 57. Quem é o Espírito Santo então? Qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? William Branham pergunta. William Branham demande. Quem é o Espírito Santo então? Qu'est-ce que donc le Saint-Esprit? O Espírito Santo Le Saint-Esprit, é Cristo em vós. c'est Christ en vous. O Consolador. Le consolateur, É o Espírito Santo. c'est le Saint-Esprit. E quando o Consolador vier, Et quand le consolateur vient, farás a mesma coisa. il fera les mêmes choses. Aleluia. Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? O que é o Espírito Santo? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? É a circuncisão. C'est la circoncision. No Antigo Testamento, Dans l'Ancien Testament, pouco importa o homem que era nascido peu importe l'homme qui était né na casa de israelita, dans la maison d'un Israélien, deveria passar na circuncisão. il devait passer par la circoncision. E hoje aquilo tornou no mundo inteiro. Aujourd'hui, cela est devenu dans le monde A entier. gente estão circuncidados as Les crianças. gens circoncisent les enfants. Mas no Antigo Testamento, Mais dans l'Ancien Testament, era somente o povo de Israel c'était juste le peuple que d'Israël passava na circuncisão. qui passait par la E circoncision. quem não passava na Et circuncisão celui qui ne passait pas dans la circoncision não era considerado filho de Deus. n'était pas considéré un enfant de Dieu. Aleluia. Amen. Não tinha direito N'avait pas le droit nem de casar com ni israelitas. de se marier avec les Israéliens. É por isso que quando abusaram a filha de Jacó, C'est pourquoi quand ils ont provoqué la fille de Jacob, quando abusaram com ela, quand ils ont provoqué, abusei. abusé, Quando abusaram com a menina, quand ils ont abusé avec la fille, os irmãos disseram, les frères ont dit, ela não pode casar a nossa filha. elle ne peut pas marier Deve avec ser notre fille, circoncidada. doit être circoncis. E todos eles Et devem tous ser considerados. doivent être circoncis. Mas mesmo que eles se consideraram, Mais même si on les circoncis, havia uma lei il y avait une loi que dizia que os israelitas não podem casar fora. qui disait que les Israéliens ne pouvaient pas se marier dehors. É por isso que não deu certo. C'est pourquoi cela n'a pas Porque marché. a circuncisão naquele tempo Parce que la circoncision, era ce temps-là, obrigatória somente para Israel. c'était justement pour les
Agora, Israéliens. para nós hoje, Maintenant, pour nous aujourd'hui, a circuncisão la circoncision, é o batismo do Espírito Santo. c'est le baptême du Saint-Esprit. Quando recebe o Espírito Quand Santo, tu reçois le quer Saint-Esprit, dizer, Deus vai cortar uma parte que não é necessária. Dieu va couper une partie qui n'est pas nécessaire. De jeito que estás, De la façon que tu es, quando nasce, quand tu nais, escuta bem, écoutez, quando tu nasce, quand tu nais, logo ao ser na barriga da mãe, dès que tu sors de le ventre de há ta mère, espírito pronto que entra dentro da criança. il y a un esprit prêt qui entre dans l'enfant. Pastor, é verdade. Pasteur, c'est la vérité. Se quer a escritura, darei outra daí. Si tu veux l'écriture, je donnerai un autre Quando a jour. criança nasce, Quand un enfant naît, é músculo sem vida. c'est un muscle sans la vie. E quando vem no mundo, Quand il vient au monde, o primeiro grito que a criança dá, le premier cri que l'enfant donne, o espírito entra. l'esprit entre. Aleluia. Amen. Agora, ao crescer Quand il grandit, na família onde nasceu, dans la famille qu'il est né, tem influência. il y a l'influence. A data que ele nasceu, La date qu'il est né, tem influência. il a l'influence. A hora que ele nasceu, L'heure qu'il est né, tem influência. a A l'influence. cidade onde nasceu, La ville qu'il est né, tem influência. a l'influence. Isso cria uma raiz dentro do homem. Cela crée une racine à l'intérieur de É, l'homme. é por isso você vê alguém dizer, eu sou bacongo de verdade. C'est Quer dizer, o que é bacongo sou eu. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un dire, moi je suis véritablement un bakongo. Por quê? Pourquoi? Porque ao nascer, Quand il naît, aquele espírito cet esprit entrou. est entré. Agora, precisa Ça cherche uma une circuncisão. circoncision. Amen. E é o Espírito Santo Le que Saint-Esprit pode vir qui peut venir para pour cortar. couper. Porque se não cortar, Parce que si cela n'est pas coupé, a árvore. l'arbre, A árvore que você pode cortar, il y a l'arbre que tu peux couper, mas vai brotar mais. mais il va grandir encore. Mentira ou verdade? C'est vérité ou mensonge. Você corta, Tu vas couper, vai sair. ça va sortir Por encore. exemplo, Par exemple, que árvore? quel arbre? Imbonder. Les baobabs. Agora, se tu queres que o imbonder acabe mesmo que não... Quer dizer, não quero ver essa árvore no meu quintal. Quero acabar com ela. Si tu veux terminer avec les baobabs, O que tem que fazer? qu'est-ce que tu dois faire? Cavar. Tirar a raiz toda. Enlever toute la racine. Amém? Amen. É por isso que você se esforça. Não vou prostituir. C'est pourquoi vous vous efforcez. 16 Non, je ne veux pas meses. faire la prostitution. 6 Um mois. ano. Un an. Volta na prostituição. Tu retournes dans la prostitution. Não vou beber. Je ne vais pas boire. Mas dia, Mais un jour, na festa de amigo. dans la fête d'un ami, Não, ninguém está aqui. non, personne n'est ici. Ok. Ok. Shalom. Shalom. Bebeu. Il a bu. Mas o que faz isso? Mais qu'est-ce que fait cela? Ainda tem raiz. Il y a encore la racine. Ela pode se esforçar, Il pode peut se tapar, esforçar, pode il peut fazer couvrir, tudo. Como tem raiz, il peut tout vai faire. sempre procurar lugar para sair. Comme il a la racine, va toujours chercher un endroit pour sortir. Você pode se esforçar, mas como ainda tem raiz, Tu peux faire des efforts, mais na comme il y a encore presença la dos racine, irmãos, dans la présence des não frères, vai fazer o mal. il ne va pas faire le mal. Mas tenta viajar, Mais essayer de voyager. tenta ir num bairro que ninguém lhe conhece. Essayer d'aller dans un quartier Vai que personne ne prostituir. connaît. Il va se prostituer. Vai beber, Il va boire. vai fazer. Il va faire. Por quê? Pourquoi? A raiz está. La racine est O là. Espírito Santo, Le Saint-Esprit, quando ele vem quand il vient, com a sua circuncisão, avec sa circoncision, ela corteja, il coupe, ela arranca, il arrache, ela tira tudo il enlève tout que não é qui necessário. n'est pas nécessaire. Só o Espírito Santo Seul le Saint-Esprit pode transformar uma vida na totalidade. peut transformer une vie dans la totalité. Pedro Pierre era crente. était croyant. Pedro Pierre acreditou a palavra do seu a dia. cru à la parole de ce jour. Mas aquele dia, Mais ce jour-là, quando vieram prender Jesus, lorsqu'ils sont venus pour Pedro arrêter Jésus, esqueceu que era pregador. Pierre a refusé qu'il était prédicateur. Esqueceu Il a oublié que ele ia nas ruas, qu'il est allé dans les curava quartiers, os doentes, il guérissait les malades, fazia il milagres. faisait des miracles. Aquele dia, Ce jour-là, Pedro tirou a espada, Pierre a pris l'épée, cortou a orelha. il a coupé l'oreille. Por quê? Pourquoi? Falta do Espírito Santo. Manque du Saint-Esprit. O mesmo Les Pedro, mêmes Pierre, depois de ter o Espírito Santo, après avoir reçu le Saint-Esprit, aleluia, Amen, vieram lhe prender, ils sont venus pour l'arrêter, lhe crucificaram. l'ont crucifié. Até ele pediu, Il a même demandé, não me crucifica como Jesus, meu Senhor. ne me crucifiez pas comme Jésus mon Seigneur. Vira minha cabeça por baixo. Tournez ma tête Por baixo, au contraire. aleluia. Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? O Espírito Santo, Le Saint-Esprit, quando entra em ti, quand il entre en toi, é a circuncisão.
c'est la circoncision. Ele vem para tirar tudo. Il vient pour enlever tout. Presta atenção. Prêtez attention. O que é o Espírito Santo? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? 27. 27. Agora, Maintenant, há uma diferença muito grande il y a une grande différence entre cristão simples entre un chrétien simple e cristão cheio do Espírito Santo. et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Papai, eu sou cristão. Papa, je suis chrétien. Eu vou na igreja. Je vais à Eu l'église. pago os dízimos. Je paye les dîmes. Você que tipo de cristão? Quel genre de chrétien es-tu? Cristão simples Chrétien simple ou cristão cheio do Espírito Santo? ou un chrétien rempli du Saint-Esprit? Cristão simples Chrétien simple, é aquele que vem na igreja. c'est celui qui vient à l'église. Veste mesmo uma saia até aqui. Il s'habille même une jupe jusque-là. Pode mesmo vir na igreja, você está a pensar que tem o Espírito Santo. Il peut même venir à l'église, tu penses qu'il a le Saint-Esprit. E mentiras. C'est mensonge. Embaixo daquela saia, En bas de cette jupe, cheia de hipocrisia. remplie d'hypocrisie. Ele pode vir na igreja, Elle peut venir à l'église olha uma Bíblia grande, avec une grande Bible. quando está a andar, Quand il va você marcher, está vendo mesmo aqui, toi tu vois, é o irmão c'est un verdadeiro. frère véritable. Até aí, Jusque-là, mentira. mensonge. Aleluia. Amen. Cristão simples Un chrétien simple e cristão recheado do Espírito et un Santo. chrétien rempli du Há Saint-Esprit. uma diferença. Il y a une différence. Aleluia. Amen. Escuta, Écoutez, cristão simples un chrétien simple, é homem que professou ser cristão. c'est un homme qui a confessé être chrétien. Eu sou cristão, Je suis chrétien. sou da mensagem, Je suis du message. sou da Je aliança. suis de l'alliance. É ele que fala. C'est lui qui parle. Até aí, Jusque é lá, você que fala. c'est toi qui parles. Alguém que confessou, professou. Quelqu'un qui a professé. Mas, Mais este cristão, cet chrétien, se ainda não tem o Espírito Santo, s'il n'a pas encore le Saint-Esprit, ele apenas está em processo de ser cristão. il est juste dans un processus de devenir un chrétien. É tipo alguém que quer C'est viajar, comme quelqu'un qui veut voyager, mas está em processo mais il est dans le de processus, tratar os les documentos. procédures de traiter Está les em documents, processo des procédures de ter visto. de recevoir le Quando visa. você tem visto, Quand tu as le visa, até aí jusque-là, não viajaste. tu n'as pas voyagé. Porque alguém pode ter visto, Quelqu'un peut avoir le mas visa, não consegue dinheiro de bilhete. mais il ne reçoit pas l'argent de ticket. Até o prazo de visto, se é 6 meses, se é ano, acabou. Même les délais du visa, si c'est 6 ans, 6 mois ou 1 an, c'est fini. Até aí já viajou, Jusque-là, il est voyagé, está em processo. il est dans le processus. Aleluia. Amen. Ele está em processo. Il est dans le processus. Ele professou crer. Il a confessé. Está croire. em ação para isso. Il est en action pour ça. Porém, Pourtant, Deus ainda não lhe tem dado esse espírito. Dieu n'a pas encore donné cet esprit. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus, Il n'est pas encore arrivé jusqu'au bout avec Dieu, na qual Deus o reconheceu. auquel Dieu l'a reconnu. Deus fez o pacto com Abraão, Dieu a fait le pacte avec Abraham depois que foi chamado. après qu'il a été E appelé. este chamamento Et cet appel, é o tipo de chamamento de crente. c'est le genre d'appel d'un croyant. Deus chamou Abraão. Dieu a appelé Abraham. Abraão saiu do seu país Abraham est sorti de sa e patrie. foi a uma terra estranha, Il est allé dans un pays étrange, morar entre povo estrangeiro. habiter dans un peuple E étranger. este foi o tipo de quando Deus chama homem Et cela était le type de quand Dieu appelle un homme para que deixe a sua impiedade pour qu'il laisse les péchés e se arrepende dos seus pecados et il se répand de ses péchés. e se desliga do grupo no qual se encontra Et il s'éteint du groupe qui se trouve para viver em novo grupo, pour vivre dans un nouveau entre groupe, novo tipo de gente. entre une nouvelle type de gens. Então Deus encontrou Abraão Dieu a trouvé Abraham fiel à promessa fidèle à la que promesse Deus lhe havia dado que Dieu l'avait donnée, de que teria filho qu'il aura e que un enfant. através desse Au filho travers de cet enfant, seria bendito toda a terra. toute la terre serait bénie. Então Deus confirmou Alors Dieu a confirmé a sua fé, sa foi, dando-lhe sinal. lui donnant un E signe. esse sinal Et ce signe, é a circuncisão. c'est la circoncision. A La circuncisão circoncision, é o tipo do Espírito Santo. c'est le type du Saint-Esprit. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Quando alguém é chamado, Quand quelqu'un t'appelait, sai da sua terra. il sort de son pays, Sai da tua terra. sort de ton pays. Abraão saiu. Abraham est sorti. Até aí, Jusque-là, Abraão não recebeu o Espírito Santo. Abraham n'a pas reçu le Não Saint-Esprit, recebeu o céu. n'a pas reçu le sceau. É a mesma coisa com você. C'est la também. même chose avec toi. Quando Deus te chama Quand Dieu na t'appelle, palavra, Pour venir dans la é parole, para se desligar com aquele grupo antigo. c'est pour s'éteindre avec cet ancien groupe. Você é da mensagem, Toi, du message, mas os teus amigos todos são pagãos. mais tous tes amis sont des païens. Todos os dias, quais são pessoas que te ligam todos os dias? Tous les jours, presque toutes les mêmes personnes qui t'appellent Ou tous les quais jours. são pessoas que você liga todos os dias? Quels sont les gens que tu appelles tous les jours? Alors,
Allô? Você é minha amiga do peito. Ah, toi, mon ami. Mon ami Você, chéri. ninguém pode nos separar. Personne ne peut nous séparer. Pagão. Païen. Cristão, Un chrétien, quando Deus lhe chama, quand Dieu l'appelle, ele se separa. il se sépare. Até aí, Jusque-là, pastor, mas eu estou separado com todos os amigos. pasteur, je suis séparé avec tous les Já amis. sou cristão. Je suis déjà chrétien. Até aí, Jusque-là, estás no caminho. tu es dans le chemin. Estás no caminho. Tu es dans le chemin. Ainda não és cristão. Tu n'es pas un chrétien. Só torna cristão Tu deviens chrétien quando recebe o Espírito Santo. quand tu reçois le Saint-Esprit. Ponto. Amen. Sem Espírito Santo, Sans le Saint-Esprit, ainda não és cristão. tu n'es pas encore un chrétien. Papai, mas eu estou na igreja todos os dias. Papa, je suis dans l'église tous les jours. Lembra a palavra de Jesus. Rappelez les paroles de Jésus. Lembra dessas palavras. Souvenez de ces paroles. Pedro, Pierre, quando serás convertido, quand tu seras converti, apacenta os teus irmãos. tu affermerais tes frères. Amém. Amen. Mas que dia que vai falar isso? Mais quel jour il va parler ça? Amém. Amen. No momento da morte. Au moment de sa mort. Depois de 3 anos na igreja. Après 3 ans dans l'église. Pedro na igreja todos os dias. Pierre dans l'église tous les jours. Jesus vem dizer, Jésus vient dire, quando serás convertido. quand tu seras converti, A pessoa não é convertido la personne n'est pas convertie até que receba o Espírito Santo. jusqu'à ce qu'il reçoit le Saint-Esprit. Mesmo que tenha 50 anos na mensagem. Même s'il a 50 ans dans les Sem messages, Espírito Santo sans le Saint-Esprit, é pagão religioso. c'est un païen religieux. Voilà. Pastor, mas ele vai na igreja. Pasteur, mais il va à l'église. Païen. Païen. Mas ele usa saia comprida. Il porte les Paga. longues jupes. Païen. Papa, mas ele é brocheiro todos os dias. Pagão. Mais il lit les brochures tous les jours. Païen. Só é cristão Tu es juste un chrétien quando recebe o Espírito Santo. quand tu reçois le Saint-Esprit. Tem muitas coisas para falar. Il y a beaucoup de choses à parler. Mas o tempo, Mais le temps, aleluia. amen. É por isso, C'est pourquoi vamos ter que dar continuidade. nous devons donner la continuité. Vamos ter que. On doit donner. Alguém está a dizer, papai, mesmo amanhã podemos continuar. Quelqu'un dit, papa, même demain, on peut continuer. O outro que não gosta da palavra está a dizer, amanhã mesmo é sábado, não vou poder vir na L'autre qui igreja. n'aime pas la parole dit, demain c'est samedi, je ne peux pas venir à l'église. Quem quer que continuemos amanhã? Mostra a mão. Qui veut qu'on continue demain, montrer la main? O outro não levantou. Les autres n'ont pas levé. O outro não levantou. Les autres n'ont pas levé. Vamos dar continuidade domingo. On va continuer le dimanche. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Vista que deram salva de palma, né? Branham dit, Se o André dissesse naquele dia, si André disait ce jour-là, já esperamos muito. on a déjà beaucoup entendu. Não adianta mais esperar. Ça ne cherche pas qu'on attend. Já. Il devait attendre. Esperar. Attendre. Esperar. Attendre. E aqui também Et ici, é o cenáculo. c'est le cénacle. Espera. Attendez. Ouça ainda Écoutez o que ele é. ce qu'il est. Que Deus abençoe Que ricamente. Dieu vous bénisse richement. Vou acabar aqui Je vais mesmo. terminer ici. Vou acabar aqui mesmo. Je vais terminer ici. Parágrafo 30. Paragraphe 30. A circuncisão La é circoncision, tipo de Espírito Santo. c'est le type du E Saint-Esprit Deus deu a Abraão que Dieu a donné à o Abraham, sinal da le circuncisão. signe de la circoncision. Depois que ele havia aceito, Après qu'il avait que havia accepté, aceitado a Deus qu'il avait accepté Dieu sobre a base da sua promessa. sur la base de sa promesse, Saiu de um país estranho. sortant d'un pays étranger, Vê você? vous voyez, Foi um sinal. c'était un signe. E todos os seus filhos Et tous ses enfants, e sua semente depois dele sa sémence après lui, deveriam ter este sinal em sua cara. devraient avoir sept signes dans sa face. Porque isso era uma distinção. Parce que c'était une distinction. Este sinal da circuncisão Ce signe de la circoncision, era para separá-lo de todos os outros povos. c'était pour les séparer de tous les E autres. isso é o que Deus usa C'est hoje. ce que Dieu utilise O aujourd'hui. sinal da circuncisão, Le signe de la o circoncision, Espírito Santo, le Saint-Esprit, faz com que a igreja de Deus seja uma igreja separada de todas as demais credos, confissões e denominações. fait que l'église de Dieu soit une église séparée de tous les autres. Estão todos tipos de está fora de todo tipo de denominações. Elle est dehors de toutes les dénominations. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse richement. A circuncisão La circoncision, é a
prova C'est la preuve que Deus agradou a fé. que Dieu a agréé ta foi. Sem Espírito Santo, Sans le Saint-Esprit, mesmo que prega a palavra, même si tu prêches la parole, mesmo que é cantor, même s'il est chanteur, mesmo que faz tudo na même s'il igreja, fait tout dans l'église, pouco importa os teus sacrifícios, peu importe tes sacrifices, ainda não és agradado. tu n'es pas encore agréé. Deus ainda não aprovou Dieu n'a pas encore approuvé até que receba o Espírito Santo. jusqu'à ce que tu reçois le E Saint-Esprit. quando te recebe o Espírito Santo, Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ele vem para circuncidar. il vient pour circoncire. Diz, Branham dit, o Espírito Santo quando começa a te circuncidar, le Saint-Esprit, quand il commence à circoncire, você deve sentir dor. tu dois sentir du mal. Isso que faz. Pour qu'il puisse Seigneur, pleurer. Seigneur, me dá o Espírito Santo. donne-moi le Saint-Esprit. Quer receber o Espírito Santo? Je vais recevoir le Saint-Esprit. Mentira. Mensonge. Nunca vai receber. Tu ne vas jamais recevoir. Branham diz, Branham dit, tem que sentir. E vai tirar tudo que é mal. il va enlever tout ce qui est du mal. Aleluia. Amen. Papá, mas essa nervosidade é da nossa família. Minha mãe também era muito nervosa. Essa nervosidade não vamos deixar. Tá bem. Porque é da família. Papa, dans notre famille, tout le monde doit marier 4 ou 3 femmes. Meu pai até chegou a casar quanto? 1, 2, 3, 4, 7. Mon É père por a isso eu também não estou a aguentar. C'est pourquoi moi aussi je ne parviens pas. É falta da circuncisão. C'est manque de la circoncision. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Temos que dar continuidade sobre isso. Nous devons donner la continuité sur ça. Temos que dar continuidade, não é? Nous devons continuer, n'est-ce pas? Temos que dar. Enseignement. E quando tu lhe recebes, Et quand tu la alguém me reçois, perguntou, pastor, como é que vou saber que recebi? quelqu'un m'a demandé, pasteur, comment puis-je savoir que je l'ai reçu? Eu lhe disse, tenha calma. Je lui ai dit, soyez calme. Se eu te responder agora, Si je te réponds maintenant, é tipo dar já que quanga no bebê. c'est comme de donner déjà des kikwanga à un O bébé. bebê já nasceu. Le Estamos bébé est apressados? déjà né. Vous êtes pressés? Estamos apressados com o bebê? Nous sommes pressés avec les Para bébés dar já que quanga. pour les donner déjà les kwanga. Primeiro vai amamentar. D'abord, il va, Depois de um tempo água. après l'eau, Depois de um tempo papa. après temps les, Depois de um tempo funge. après les E foufous, chegará que quanga. et il arrivera les kikwanga. Estamos a andar Nous marchons de ensinamento para ensinamento. d'enseignement en enseignement. Que Deus abençoe cada Que um. Dieu bénisse chacun. Levanta as mãos. Levez les mains. Circoncision. E eu creio, Et je crois, ao entrar em mim, je- ao entrar em mim, quand il va entrer en moi, essa nervosidade cette nervosité, que não passa, que ça ne passe pas, essa nervosidade que não la passa, nervosité qui ne passe pas, vai acabar va terminer com a presença do Espírito Santo. avec la présence du Saint-Esprit. Ele vai me modelar, Il va me modifier, vai me transformar. va me transformer. La main de potier. L'argile dans la main du potier. Estou aqui, Je suis ici tipo bar. comme l'argile. A terra, aquela terra, o barro, quando está na mão do homem, ele é que vai fazer como quer. L'argile, quand se trouve dans la main de l'homme, c'est lui qui va faire comme il Fala, veut. Senhor, faz de mim Dis Seigneur, fais de moi o que tu queres. ce que tu veux. Transforma-me, Transforme-moi. enche-me, Remplis-moi. muda-me. Transforme-moi. Quero receber o teu Je vais Espírito. recevoir ton esprit. Se a Maria, mãe de Jesus, Si Marie, mère de Jésus, todo o sacrifício que ela fez, tous les sacrifices qu'elle a de fait, carregar Jesus na de barriga, charger de Jésus, dar luz para Jesus, d'enfanter Jésus, de criar um de filho, créer l'enfant, mesmo assim, même comme ça, não poderia entrar no ne céu, pouvait pas entrer au ciel. a não ser que receba o Espírito Santo.
À moins qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Senhor, quem sou eu? Seigneur, qui suis-je Para não te receber e entrar no céu. pour ne pas te recevoir et entrer au ciel? Reza. Priez. Grita ao Senhor. Priez au Seigneur. Les grands jours s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à c'est vent des cris, c'est qui avait d'esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu dort et plein salut. Et si le monde entier la lumière apparut, chasser de cœur troublé, toutes crédibilités. Par Christ, le roi de rois, répand, esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu dort et plein salut. Et si le monde entier, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit est là. Les grands consolateurs viendront plus tout le cœur.
eternidade, Père de l'éternité, Criador do céu e da terra, Créateur du ciel et la terre, Salvador da humanidade. Sauveur de l'humanité. Viemos diante de ti, Senhor, Nous venons devant toi, Seigneur, sabendo que estamos no momento da circuncisão. sachant que nous sommes au moment de la circoncision. Estamos no momento, Senhor, Nous sommes au moment, Seigneur, que a circuncisão deve ser feita, que la circoncision doit être faite, que as partes inúteis devem ser tiradas, que tout doit être enlevé. as partes inúteis Les parties inutiles devem ser tiradas. doivent être enlevées. Pai, Père, e o Espírito Santo, et le Saint-Esprit, que é a nossa circuncisão, qui est la circoncision, circuncida as almas. qu'il circoncie les âmes. Desça, Senhor, Laisse que Seigneur e batiza cada um. et baptiser chacun. Senhor, envia o teu poder. Seigneur, envoie ta puissance. Senhor, manda o teu poder Seigneur, envoie ta puissance e batiza cada um. et baptiser chacun. Abençoa cada um. Bénis chacun. Que este ensinamento, Que cet approchement, esse ensinamento que cet enseignement seja o momento da preparação soit le moment de préparation para poder te receber. pour pouvoir te recevoir. Que os teus filhos, Que tes enfants, tuas filhas, tes filles sejam batizados. soient baptisés. Abençoa cada de nós. Bénis chacun de nous. Obrigado por estes momentos. Merci pour ces moments. Obrigado por estas reuniões. Merci pour ces réunions. Reavivamento da alma. Le réveil de l'âme. Obrigado por estes momentos. Merci pour ces moments. Pai, Père, abençoa cada um. bénis chacun. Abençoa os dízimos Bénis les dîmes, e as ofertas. les offrandes, Tudo por tua glória. tout comme ta gloire. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Podemos recolher as ofertas. On peut récolter les offrandes, Abra a pasta ouvrez les sacs e avance rapidamente. et avancez rapidement. Dízimo e oferta. Dîmes et les offrandes. Dízimo coloca no meio, La dîme placée au milieu, oferta de lado. l'offrande à côté. Tem TPA, Il y a TPA. Aina kobila lilo